Voltamos então com o primeiro bloco do debate. Nesse bloco, os candidatos responderão a temas propostos pela produção. O primeiro candidato a responder, de acordo com o que foi acordado, é o candidato Júlio Bueno. Candidato, o tema é: matéria publicada na revista Exame dá conta de que o Corinthians conseguiu excelentes resultados com estratégias e ações de marketing nos últimos tempos. Segundo a reportagem, o clube transformou seus milhões de torcedores em consumidores. É o clube com o maior custo, porém com o maior faturamento. O Internacional, que tem 7 vezes menos torcedores que o Flamengo, sobretudo graças ao seu programa de sócio-torcedor, é o segundo maior faturamento. E o Fluminense, como fica nisso? O senhor tem 2 minutos e meio para responder. O Fluminense precisa se profissionalizar. E a primeira questão que ele precisa resolver é a sua dívida. O Fluminense tem a maior dívida dos clubes brasileiros, algo na ordem de 330 milhões de reais. É absolutamente central que se resolva essa dívida. A partir da resolução da dívida, né, ou o equacionamento da dívida, na verdade, se pode fazer a profissionalização completa do clube, né? Dos esportes amadores, do marketing, renovar a sede social. Então, nós achamos que o caminho para o Fluminense é o caminho da profissionalização. Aliás, o Internacional, há 10 anos atrás, era um clube praticamente falido. O Corinthians teve a experiência da ISL, que foi uma experiência nefasta de gestão compartilhada, né? E, portanto, nós achamos que a forma de resolver o Fluminense é equacionar a dívida e profissionalizar o clube. E, evidentemente, que as ações de marketing, elas são as ações que o Corinthians fez, que o Internacional fez e que normalmente se fazem em todas as partes do mundo. O maior exemplo são os clubes ingleses. Os clubes ingleses hoje têm os maiores orçamentos do mundo e eles investem fortemente em marketing e se profissionalizaram. Importante observar que os clubes ingleses são empresas, que é dos objetivos da nossa candidatura. Aliás, a resolução da dívida do Fluminense está diretamente ligada ao Fluminense virar um clube empresa, né? O Fluminense S.A., vendendo cotas para os seus torcedores, para investidores e profissionalizando de forma completa o Fluminense. Muito obrigado, candidato. Candidato Mauro Carneiro, o senhor tem 2 minutos e meio. Bom, as estratégias utilizadas pelo Corinthians e pelo Internacional são muito distintas, elas não são nem um pouco parecidas, né? Isso tem que ser assim mesmo, cada instituição vai traçar seu próprio caminho. A do Internacional, ela partiu de ter um estádio próprio, o que é bastante vantajoso. A do Corinthians, ela é mais focada em cima do perfil dos atletas que ela conseguiu conquistar. Eu diria que o caminho do Fluminense não vai nem por um caminho nem pelo outro, até porque nós não temos um estádio ainda, né? Então, eu acho que o caminho do Fluminense é fazer um projeto de marketing, um projeto de prospecção de marketing institucional em cima da marca do Fluminense. E acredito que com isso o Fluminense possa vir obter uma série de novas receitas, né, através da venda de produto de marketing esportivo. E não creio que para isso haja limite, porque, embora se fale muito no Rio de Janeiro, etc., eu acho que o Fluminense, por ter angariado o prestígio de ser um clube nacional, eu acho que o Fluminense ele tem que prospectar esse trabalho em todo o território nacional. A gente viu no jogo contra a Libertadores quantos torcedores vieram do Acre, de Rondônia, do Amapá. Então, demanda, consumo nós temos. O problema é que nós temos que ter uma estratégia para que os produtos cheguem a esse mercado consumidor que o Fluminense tem. Através de preços, através de créditos, enfim, através de maneiras que dê possibilidade ao nosso torcedor de qualquer faixa de renda possa adquirir os nossos produtos, porque realmente o nosso faturamento de marketing é muito aquém da marca da instituição.
Muito obrigado, candidato. Nós vamos então ao segundo tema proposto pela produção do programa. Quem começa respondendo é o candidato Mauro Carneiro. O tema é: dizem que o passado é uma ótima referência. Tomando essa premissa como verdadeira, qual foi no passado recente o momento em que o Fluminense, em virtude de um bom planejamento, obteve bons resultados no futebol? Qual experiência não devemos repetir em hipótese alguma? Bom, nos últimos tempos, bom resultado no futebol é difícil, né? Até conseguimos uma Copa do Brasil, mas eu não diria que a Copa do Brasil foi um trabalho como foi em 84. Então, nos últimos tempos aí, falar sobre estrutura e organização no futebol do Fluminense é difícil. Não é porque, de repente, ganhou um título carioca em 2005 que nós tivemos um bom papel. Embora exista em 2005 um detalhe importante a ressalvar, que o banco do Fluminense em 2005, ele era recheado de jogadores de Xerém. Talvez isso seja alguma coisa positiva. E eu acho que daí, da minha dificuldade de poder te dar esse exemplo, porque o Fluminense, para mim, é um clube que tem que ter essa característica marcante de ser formador de atletas, né? E tem que investir maciçamente em termos disso. Não quer dizer que um elenco não deva ter alguns jogadores para formar esse plantel, mas o Fluminense tem que trabalhar forte em cima de formadores de atleta. Eu diria até que o que se assistiu ano passado, que não foi um título, foi a saída de um rebaixamento, mas nós vimos ali um Fluminense realmente, um Fluminense competitivo, um Fluminense que queria ser vencedor, um Fluminense com talentos novos, vindos de Xerém. Então, esse perfil do Fluminense é que eu acho atrativo. Muito obrigado, candidato. Candidato Júlio Bueno, o senhor tem 2 minutos para falar sobre o tema, 2 minutos e meio, perdão. Infelizmente, eu não consigo enxergar no passado recente qualquer experiência de planejamento que tenha tido bom resultado no nosso clube. Na verdade, na minha avaliação, nos últimos 25 anos, nós vivemos uma enorme decadência, né? Nós fomos rebaixados, na verdade, fomos para segunda divisão, depois para a terceira divisão, e todos os momentos bons, na verdade, foram momentos ocasionais. O Fluminense, ele precisa repetir a sua história. O Fluminense era um time, um clube, né, que primava pela sua organização, pela sua disciplina, né, e pela previsibilidade das suas ações. Por exemplo, esse ano trocamos de técnico 2 ou 3 vezes. Isso vem se repetindo ao longo do tempo, né? Importante observar que o modelo que nós vivemos hoje no futebol do Fluminense não tem tido bons resultados. Na verdade, o Fluminense vale hoje pela sua história e pela sua torcida. E sua história e sua torcida têm um elemento do planejamento como a sua questão central. Novamente, eu queria me referir à dívida do Fluminense. É central que a gente equacione a dívida para poder estabelecer no Fluminense parâmetros de gestão, né? Planejamento estratégico, sistema de gestão, indicadores. E isso permeia tudo, permeia o futebol, né? Vá a Xerém. Na verdade, Xerém é a grande questão do Fluminense, né? É a grande solução do Fluminense. Então, na verdade, eu não consigo enxergar o nosso círculo, na verdade, não é um círculo virtuoso, ao contrário, o Fluminense vem reduzindo percentualmente a sua torcida, o Fluminense tem a maior dívida dos clubes brasileiros, o orçamento do Fluminense é muito menor do que o orçamento do Corinthians e do Internacional, e, portanto, o que nós propomos é a transformação do modelo. Na verdade, a transformação do modelo é que fará que o Fluminense retorne à sua história, a história de glórias, a história da tradição, e faça com que o jovem,
que nos assiste seja de novo campeão. Muito obrigado, candidato. Voltamos em seguida com o segundo bloco do debate, quando os candidatos continuarão respondendo a temas propostos pela produção.